Olá, bem-vinda a mais um Saúde em Diálogo. Eu sou Juliana Zoquete, acupunturista, E eu sou a Thalita Casarini, farmacêutica clínica. e hoje o nosso tema é distúrbios do sono, especificamente insônia. E como que é ruim ter insônia, não? Sim. Insônia afeta, não é só no momento, né? Você fica lá acordado de madrugada, não sabe o que faz. Não é só nesse momento, mas impacta o dia seguinte todo, né, Ju? Sim, eu acho que ter insônia diminui muito nossa qualidade de vida. Sim, e a ideia aqui hoje é explicar para vocês um pouquinho sobre a insônia, né, que é esse principal distúrbio do sono, mostrar dar algumas dicas, né, que a gente sempre dá as dicas para que a gente Sim, possa melhorar o nosso sono, impactando ali no nosso dia a dia. E eu queria começar o vídeo de hoje entendendo um pouquinho mais sobre a insônia. certo. Bom, vamos começar a entender quais são os tipos de insônia. Existem três tipos de insônia. Aquela insônia inicial, então aquela pessoa que tem dificuldade de iniciar o sono. Existe a insônia intermediária, em que a pessoa até dorme, mas ela tem um sono que não é muito profundo, um sono que não é de qualidade. E tem a insônia tardia ou terminal, que é a insônia em que a pessoa dorme, mas lá pelas 3, 4 horas ela desperta e não consegue mais dormir. Né? Então, diante dessas insônias, eu gostaria de saber de você, Thalita, como que a gente poderia estar trabalhando com esses tipos de insônia? Ó, quando a gente fala de medicamento, a gente tem aí uma infinidade de medicamentos para distúrbio do sono, para insônia especificamente, e que, né, estava fazendo uma pesquisa essa semana e eu descobri que o medicamento mais prescrito hoje em dia no mundo é o Zolpidem, o famoso Zolpidem, que está dentro de uma classe aí de medicamentos que conseguem fazer essa indução de sono, com um mecanismo de ação parecido com o diazepam, com o clonazepam, a gente chama dos benzodiazepínicos. Esses são os medicamentos. Existem outros medicamentos que o médico também pode prescrever que induzem ao sono, mas mais como um efeito colateral do medicamento propriamente dito, né, ao invés de ser o efeito principal do medicamento. Então, antihistamínico, antidepressivo, pode ser utilizado também para atuar no sono dessa pessoa. Agora, é importante saber que esse medicamento ele tem que ser prescrito pelo médico, como eu falei, e ele só deve ser prescrito pelo médico quando outras abordagens não medicamentosas, né, sem uso de medicamentos, elas não funcionaram, e também, né, ou quando esse paciente já sofre com uma insônia grave, crônica, e aí sim ele precisa desse respaldo, dessa ajuda desse medicamento. Mas o que a gente vê hoje em dia é o quê? Muita gente usando medicamento para dormir, porque o amigo indicou, a amiga Sim. indicou, e não necessariamente vindo de uma análise de um profissional de saúde, de um médico. Fazendo o uso inadequado desses remédios, né? E a gente sabe que o uso inadequado de remédios, principalmente remédios para dormir, trazem muitos prejuízos, não é? Sim, assim, o principal deles é a dependência, né? Imagina lá uma pessoa, todo mundo deve conhecer essa pessoa. Ah, tá passando por uma fase difícil, uma semana ruim, tomou o remedinho da amiga para dormir, gostou, porque ele realmente facilita a chegada do sono, gostou e não parou mais. Então, ela criou uma dependência pelo medicamento. Então, essa dependência eu preciso de todo dia do medicamento para dormir. Às vezes, sem necessidade, já passou a fase ruim. Então, ela não precisaria mais. Só que ela criou a dependência, ela só dorme com o medicamento. Tolerância. O que é tolerância? Preciso de uma dose maior do medicamento para fazer o mesmo efeito, para iniciar o meu sono, assim como a dose anterior fazia e ela já não faz mais. O que piora a dependência, né? Então, se eu estou tolerante, eu pioro o quadro de dependência, porque eu preciso dele em doses cada vez mais altas. Terceiro problema são os efeitos colaterais. Efeito colateral de sedativo é muito complicado, porque como você não tem, você pode até fazer o início do sono chegar rápido, né? Você facilita a chegada do sono, mas você não tem uma duração adequada de sono, você não tem uma qualidade de sono adequada, que é entrar durante um bom tempo na fase REM, que é o sono reparador. Se você não tem isso, no dia seguinte você vai ter sonolência, Sim.
que aumenta o risco de acidente, olha o perigo disso. Você vai ser aquela pessoa que tem distúrbio do humor, que tem um cansaço, uma fadiga, resultado de uma noite mal dormida, mesmo com o medicamento, distúrbio gastrointestinal, né, pela quantidade de medicamento que toma. Então, assim, o medicamento ele não trata o sintoma, a causa, ele trata o sintoma, né? Ele te dá uma bordoada, vamos dizer. Ele é uma muleta, né? E assim, como a gente sabe, né, ele tem que ser usado por um período adequado e vindo de um acompanhamento, de um monitoramento de um profissional da saúde, para o profissional da saúde entender, será que é o momento da gente tirar esse medicamento? Se eu for retirar esse medicamento do paciente, geralmente isso é feito junto com o farmacêutico. O ideal seria o farmacêutico, o médico e o paciente, para fazer a desprescrição do medicamento, tirar ele. Como é que eu faço isso? Eu faço isso de forma estratégica. Eu vou reduzir dose, ou eu vou trocar por um menos potente, ou eu vou acrescentar um outro medicamento para começar a diminuir a dose. E claro, né, sempre associando tudo que a gente fala aqui, que é aquela terapia não medicamentosa, Sim. que envolve estilo de vida, técnica de relaxamento, respiração, meditação. Sim, e a gente está começando a iniciar esse papo de insônia falando de medicamento, mas já sabendo que esse não é o melhor caminho a ser adotado. Não. É um dos caminhos, mas a gente não é o melhor caminho a ser adotado, mesmo porque você acabou de falar, quando a gente toma o medicamento, isso faz com que a gente durma, ok, mas não entre em sono REM, que é o sono profundo e o sono reparador. Né? Então vamos começar a entender, eu acho, o que a gente deve fazer para melhorar essa insônia e com relação aos nossos hábitos de vida, né? Nossa rotina, porque o sono, a nossa qualidade de sono também vai ser muito decorrente do que a gente vem fazendo ao longo do dia. Então, isso é Então, verdade. isso é muito importante a gente observar quais estão sendo as nossas condutas durante o dia para a gente realmente chegar à noite, a gente ter um sono de qualidade, um sono reparador. Exato. E só dorme quem tem sono. O que você fez durante o dia vai determinar se você realmente vai ter sono. Esse é um ponto-chave. O que você fez da hora que você acordou? A gente pode até falar lá do estímulo luminoso, que a gente precisa do estímulo luminoso do céu, né, da radiação que vem do sol para acordar fisiologicamente, isso é necessário. O que você fez lá durante a sua tarde, se você tirou um cochilo, se você ficou muito tempo parado, se você fez uma atividade física, então tudo isso dentro do nosso estilo de vida é que vai ditar lá à noite. Será que você realmente precisa descansar? Ou será que você ainda não cansou o seu corpo, né, suficientemente? E tem uma coisa que quando a gente tem insônia, existe uma coisa que chama ciclo circadiano. Quando a gente não está com esse ciclo circadiano ocorrendo da maneira correta, a gente tem insônia. E o que seria o ciclo circadiano? É quase um processo biológico, um relógio interno que a gente tem, né? Que ele é ativado durante o dia, né? E daí, à noite, o corpo entende que é a hora de dormir para ter as liberações de hormônio, A gente fala sempre da melatonina, né? Isso. Não é só melatonina. Então, fisiologicamente, quando começa a chegar à noite e o estímulo da luz, né? A gente sempre fala de luz, mas é a luz que está aqui. A gente tem uma incidência indireta de luz, mas a gente sabe que essa luz vem lá de fora, né? Vem do sol. Essa luz do sol, ela está sempre inibindo a produção de melatonina. Quando o sol está indo embora, a lua está chegando, então assim, já é para você diminuir a intensidade do seu cérebro, do seu corpo, porque você já precisa se preparar para dormir. A melatonina começa a ser produzida e o pico dela é de madrugada. E a melatonina, ela é o hormônio responsável por participar em todas essas fases do sono, para te dar um sono de qualidade. Inclusive tem estudo que fala que ela aumenta, quando a suplementação inclusive, aumenta o tempo de fase REM, e aí você tem esse sono de qualidade. Acontece o pico de madrugada, e depois, quando a gente acorda, e o estímulo luminoso chega, ele cessa, ele para a produção de melatonina, porque daí a gente vai produzir outros hormônios relacionados ao nosso dia. A melatonina, o GH, a leptina, são hormônios que são produzidos à noite. Então, a gente precisa ter esse sono de E qualidade. olha que maravilha, né?
quanto o sono é importante, né, para o funcionamento do nosso organismo. Ele não acontecendo bem, existe uma queda brusca desses hormônios, Sim. né? E gostaria que você falasse para mim com relação a esses hormônios, como a queda deles pode impactar, né, Sim. no nosso Ó, organismo. em relação à melatonina, se eu não tenho melatonina suficiente, eu não vou dormir bem. Aí muita gente vai lá e suplementa a melatonina e tá tudo bem, mas muitas vezes a gente precisa ver outras coisas antes. Se eu não tenho melatonina suficiente, eu não vou entrar nesse sono reparador de qualidade e em quantidade adequada, porque a gente oscila muito à noite nesse sono reparador, que é aquele momento onde eu tenho toda a recuperação da energia física, energia mental, energia emocional. Então, meu corpo descansa, mas meu cérebro está aqui funcionando para reparar tudo. É a hora que a gente sonha. Então, quando eu faço isso, eu acordo pronto para o dia, porque eu já reparei meu corpo, eu já estou zerada para começar bem o dia. GH também é produzido à noite. GH é o hormônio do crescimento. Quando a criança é pequenininha, a gente fala assim: se você cresce quando você dorme, vamos dormir para você crescer. A gente sempre fala isso. E fisiologicamente a explicação é: durante o sono eu produzo o hormônio do crescimento. Na criança e no adolescente serve para crescer. No adulto ele tem outra função, porque daí a gente já parou de crescer, ele tem outras funções que são basicamente participar do metabolismo energético. Então, queimar gordura, fazer proteína, né? Tem muita gente que toma hormônio do crescimento hoje em dia, com prescrição médica e tudo, para melhorar desempenho na academia, para emagrecimento, existe muito. Então, olha só a importância desse hormônio que a gente produz naturalmente, né? Seria o ideal se a gente só produzisse naturalmente. E a leptina. A gente sempre lê que pessoa que não dorme bem tem grandes chances de aumentar peso, sobrepeso, obesidade, e fica muito vago esse assunto. E fisiologicamente, como é que a gente explica isso? Primeiro, pela função do GH. Então, não produzir o GH suficiente, você vai queimar menos gordura, você vai produzir menos músculo. Mais ou menos assim, né? Bem simplesinho. E também porque você não produz a leptina. A leptina é o hormônio que controla a saciedade. Você produz à noite. Então, você já acorda com o teu controle sacietógeno totalmente desregulado. Isso vai te arrastar pelo dia todo. Então, ter uma noite de sono adequada vai impactar, sim, até no seu peso, vai impactar na sua disposição mental e física para o seu dia. E, claro, né, durante a noite que a gente faz todos os reparos, todos os errinhos que aconteceram nas nossas células, é à noite que a gente vai reparar. Então, é importante ter essa noite adequada e, assim, saber como a gente encontrar, qual que é o caminho para a gente ter esse sono adequado, né? E com relação a isso, então a pessoa, então, quando ela está com insônia, você pode suplementar? Como que funciona a suplementação? Dá para suplementar. É sempre como a gente conversa aqui, é o trabalho de Sherlock Holmes, porque você tem que olhar a rotina da pessoa e entender o que está acontecendo para ela não entrar no sono com facilidade. Então, muitas vezes, falta atividade para essa pessoa. Muitas vezes, a gente precisa tirar um cochilo mais longo que a pessoa teve. Muitas vezes, a gente precisa diminuir até a quantidade, assim, ó, acho que você pode comer um pouquinho menos no almoço para você ter mais disposição para você trabalhar em seguida, para você conseguir descansar só à noite. A suplementação ela é muito válida quando eu identifico que realmente essa paciente precisa de uma suplementação de melatonina. Isso é muito interessante fazer. A gente tem suplemento hoje no mercado de melatonina que dá para usar. Outra coisa, glicina. Glicina é um aminoácido, a gente chama de aminoácido inibitório. Ele diminui o estímulo, os estímulos cerebrais. Então, é como se ele te acalmasse. Então, você toma antes de dormir. Então, você toma o aminoácido ali 30 minutos, 1 hora antes de dormir. Ele pode ajudar. Triptofano. O triptofano é outro aminoácido que é precursor da melatonina. Se eu não comer o triptofano pela alimentação, eu não vou produzir melatonina suficiente e nem serotonina, porque as duas participam da mesma via, né? É a mesma via, triptofano dá serotonina que dá melatonina. Então, se eu não comer triptofano, que tem na banana, por exemplo, né? Se eu não como triptofano suficiente, eu não vou produzir melatonina suficiente. Então, às vezes a gente dá triptofano como suplemento.
E aí, entre outros micronutrientes, que também dá para falar, que tem relação com o distúrbio do sono. Então, tem que avaliar cálcio, zinco, magnésio também. Está em todas o magnésio, né? O magnésio também é um deles. Dá para a gente avaliar o paciente e ver, ó, será que está faltando alguma coisa? Analisar exame laboratorial, analisar a rotina e analisar a queixa. Só aí a gente consegue descobrir o que está acontecendo aí com essa pessoa e como é que a gente pode melhorar. E claro, entrando na higiene do sono, que a gente também vai falar isso daqui a pouco, né? É isso aí. Então você vê, né, quantas coisas a gente tem que olhar, né? Então a insônia, ela é multifatorial, né? Então a gente tem que olhar o organismo em vários ângulos para saber o que realmente está acontecendo. E aqui eu vou entrar um pouco também no olhar energético, né? Que também é muito importante para a gente ter, a gente está aqui falando da parte física, mas existe algo maior, né? Mais profundo, que é a parte energética, em que ela, em desequilíbrio, acaba desencadeando processos de insônia. E pelo olhar da medicina chinesa, a gente tem dois tipos de insônia, que é a insônia de excesso e a insônia de deficiência. E normalmente ela pode atacar até 5 meridianos, que pode atacar o meridiano do fígado, do baço, do coração, do rim e do estômago. Então a gente tem que fazer uma análise para ver quais os meridianos que estão sendo afetados. E em cada meridiano que ele afeta, pode até ser mais do que um, ele vai acabar dando sintomas diferentes. Então, a característica de uma insônia de excesso. Normalmente, as pessoas com insônia de excesso são aquelas pessoas mais agitadas, cabeça não para, ela sempre está pensando, ela é mais irritada, nunca tem parada. Então, a energia está excedendo. Isso faz com que essa energia em excesso comece a gerar um fogo, que a gente chama de fogo interno, um fogo no coração e no fígado. E na hora que ela vai dormir, essa energia está tão forte que ela não consegue acalmar a mente. A mente dela fica agitada. É mais mente ou é corpo? Aquela pessoa que anda para cima e para baixo? É o conjunto. A mente dela está agitada e o corpo dela está apresentando bastante sinais de excesso. Tanto é que uma das análises que a gente vê de energia é através do pulso e através da língua. Essa pessoa com excesso de energia, com fogo no coração ou no fígado, ela tem um pulso mais forte, a língua é mais avermelhada, a saburra, que é a camada que vai acima da língua, às vezes pode estar até um pouco mais amarelada. Então, a energia está em excesso, né? Então, daí a gente tem que abaixar essa energia. Mas existem também alimentos que potencializam esse calor interno. Então, o que a gente tem que evitar? Principalmente à noite, ingerir bebida alcoólica, chá preto, alimentos gordurosos, carnes, tudo isso aumenta o fogo e daí piora. Outra coisa que aumenta o fogo também, excesso de telas, a luminosidade excessiva. Essa luminosidade, tanto do ambiente quanto das telas, também proporciona um aumento desse fogo e vai fazer com que a qualidade do seu sono também seja prejudicada. Outra característica é a insônia por deficiência. Ah, e só lembrando, essa insônia por excesso, normalmente ela ocorre, são aquelas pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono. Ah, tá. Tá? Porque parece que a cabeça está muito agitada ainda para ela começar a dormir. Isso, ela não consegue. Então, insônia de excesso tem dificuldade de iniciar o sono, por presença de fogo no coração e no fígado também. Legal. Tá? E tem a insônia por deficiência. E também tem 3 características de insônia por deficiência. Aquela que tem dificuldade de iniciar o sono, só que ela é bem diferente da que tem excesso. Ela tem dificuldade de iniciar o sono, só que a característica dela, ela é uma pessoa mais apática, ela é uma pessoa que vive cansada, que ela não tem disposição para nada. Gente, sou eu essa daí. Sou eu acho que eu sou mais essa daí, viu? Então. Eu não acho que eu sou hiperativa, mas à noite, eu não... Diferente, por exemplo, do meu marido, ele fecha o olho e dorme, tipo, apaga. E eu fico lá ainda, um tempinho pensando. Por quê? O que isso acontece? O sangue não consegue nutrir a mente, não consegue nutrir o coração. Então, essa falta de nutrição faz com que a gente não consiga acalmar a mente e fazer com que o sono aconteça, entendeu? Então, olha que interessante, né? Como tanto o excesso quanto a deficiência de energia, elas são desencadeadores
desse distúrbio do sono e com características totalmente diferentes. Então, o interessante na medicina chinesa é a gente entender essas diferenças, porque o tratamento no olhar da medicina chinesa vai ser completamente diferente. Um eu tenho que abaixar a energia, o outro eu tenho que colocar energia. Então é completamente diferente e isso faz com que o tratamento seja muito interessante e efetivo. Outra característica é aquela pessoa que tem dificuldade de manter a qualidade do sono. Isso já faz com que, já é uma característica de pessoa que tem deficiência de energia do rim, às vezes energia do baço. É aquele sono que se acorda, parece que não dormiu. Tá. Não teve o sono reparador. Então, existe essa deficiência da energia do rim, existe a deficiência dessa energia do baço, e que ele também precisa ser nutrido. E a característica também da insônia tardia, que é aquela insônia em que a gente dormiu, só que a gente desperta 3, 4 horas da manhã. Nessa insônia, existe uma deficiência de energia do yin do fígado. Essa energia do fígado, o horário do fígado é 3 horas da manhã. Não tem aquelas pessoas que, deu 3 horas da manhã e eu despertei e não consegui. Sim. Pode ser, a gente precisa fazer uma análise, né, de todas as características, mas normalmente está relacionada à energia do yin do fígado. Quando o yin, na energia mais profunda, ela vai percorrendo no nosso organismo, quando ela está em deficiência, como não existe a circulação adequada nesse horário, a pessoa desperta. Então a gente tem que nutrir essa energia do fígado, essa energia do yin do fígado, para que ela consiga voltar para o sono ou nem acordar nesses períodos. Você faz na acupuntura, isso? Isso, todo o nosso trabalho, esse trabalho é regularizado com a acupuntura, legal. equilibrando essa energia. Então, é o equilíbrio energético. Todo esse olhar, a gente se baseia na energia do nosso corpo e que um dos recursos realmente é a medicina chinesa através da acupuntura. Então, vamos tentar falar agora sobre a higiene do sono, né, Tá? Sim, Porque eu acho que a higiene do sono é essa rotina que a gente precisa ter todos os dias para a gente ter uma qualidade de sono. E é claro assim, ó, se você não tem problemas de sono, tá tudo bem, né? Talvez você já faça isso intuitivamente, você já faz isso no seu dia a dia. Mas para quem não tem um sono adequado, ou porque não começa a dormir rápido, ou porque não tem uma duração de sono adequado, ou não tem uma qualidade, é interessante incluir a higiene do sono sim, que é esse conjunto de práticas que vai te ajudar a ter esse sono de qualidade. Ou, se você não sabe nada, você está fazendo tudo errado, você vai treinar o seu corpo organismo a ter esse sono de qualidade. Então, Com é isso que é o certeza. importante. Higiene do sono também é treino. A gente precisa treinar o nosso corpo para que ele possa funcionar É a adequadamente. rotina, né, que a gente vai colocando, porque às vezes a gente também está com uma qualidade ruim do sono, porque a gente não tem uma rotina boa. Exatamente. Então, a gente regular essa rotina para que ela seja uma rotina positiva para uma boa qualidade de sono. Né? Então, o que você daria de dicas assim para uma rotina, para uma higiene Para a higiene do sono. Então, vamos lá. Higiene do sono é o que a gente vai fazer ali umas 4 horas antes de dormir, a gente já começa a se preparar para essa rotina, para essa higiene do sono. Então, assim, exercício físico é um ponto interessante de se falar, porque para algumas pessoas, principalmente exercício de alta intensidade, ele acelera o nosso metabolismo e ele deixa a gente muito mais ativo, né? Quando a gente vai dormir, essa atividade física intensa, esse aumento de temperatura corporal pode prejudicar no sono, porque vai prejudicar a produção de melatonina, né? Fisiologicamente, a melatonina, o pico de melatonina acontece na madrugada, quando o nosso corpo está na menor temperatura do corpo durante a madrugada. Então, é importante a gente não esquentar muito esse corpo com atividade física, com banho quente. Para algumas pessoas, ok, não vai fazer diferença, mas para outras, você tem que se conhecer, né? Autoconhecimento aqui é tudo, saber se está influenciando. A alimentação. Quando a gente vai dormir, a gente precisa ter foco no reparo. É mais sistema nervoso central do que o resto. Então, deixa a sua digestão acontecer horas antes de dormir. Jante lá o seu jantar,
3 Pelo horas menos antes. 3 horas antes, isso. 3 horas antes de dormir. E, de preferência, alimentos de fácil digestão. O seu foco à noite não é digerir alimento. No almoço, sim, né? O almoço é o lugar ideal, o horário ideal para se digerir alimentos com mais fibra, carne, né, proteína animal. À noite, vamos colocar na alimentação alimentos mais cozidos, evitar o açúcar, você já falou, né? O açúcar, o chá preto, o café, Bebidas refrigerante, estimulantes. bebidas estimulantes no Alimentação geral. leve, né? Sim. Caldos, né? Aquela sopinha com frango desfiado, evitar carne vermelha, porque a digestão é mais difícil mesmo. Então a gente prepara o nosso corpo para ter um foco no sono e não na digestão. Mas o que dá para falar? O uso de telas, né? Fisiologicamente explicando, a luminosidade aqui no nosso olho estimula resposta no nosso cérebro, né? Ela manda comandos para o nosso cérebro e o principal comando da luz azul principal, que é a das telas, é a parada de produção de melatonina, que é o momento que a gente precisa, então a gente para de produzir melatonina. E também relacionado aí falando em celular, né? Redes sociais, evitar ver coisas que vão te deixar para baixo, notícias ruins, né? Sim. Porque se você vai ver uma notícia ruim, isso vai impactar no teu sono e isso pode trazer até memórias no dia seguinte, né? Sonhos relacionados a essas coisas ruins que vão impactar ali no teu estado de humor no dia seguinte. E desacelerando também, né? Já umas 3 horas antes, começar a desacelerar o corpo, já entrar numa frequência diferente, já não ficar querendo se atormentando a mente com preocupação, Sim. né? Já começar a entrar numa vibração diferente da sua durante o dia. Então, já fiz já jantei, já me alimentei, agora vou começar a preparar meu corpo para dormir e já começo a entrar com uma rotina mais tranquila, mais calma, com uma luz mais amena em casa também, que isso ajuda a desacelerar. Sim, e tomar um chazinho de camomila, um chazinho de melissa, um pouquinho, 100 ml, só também ninguém quer acordar de madrugada para fazer xixi, né? Sim. Então toma um chazinho ali, faz o seu momento, o seu ritual do sono, né? Você já agradeça seu corpo naquele momento por ter te dado toda a disposição durante o dia. Agora você fala, ó, obrigada por tudo, agora vai, descansa, relaxa, coloca um óleo essencial, né? Um óleo essencial de Sim. lavanda, coloca num difusor ou coloca umas gotinhas no travesseiro. Isso vai ajudar no relaxamento. Faz uma respiração mais pausada, mais profunda, né? Mais estendida. Então, coisinhas que são simples que a gente pode fazer para melhorar isso, até em curto prazo, né? Não é em um dia que você vai resolver, mas faça isso todos os dias, de repente já virou sua rotina e você nem está percebendo mais que você já faz a higiene do sono. Então vamos só dar uma resumida para ficar mais fácil para vocês. Higiene do sono. Atividade física sim, só que não atividade intensa antes de dormir. Procure fazer suas atividades físicas mais durante o dia e se for fazer alguma atividade física, faça uma atividade física muito tranquila, mais relaxante à noite, não é? Alimentação leve no jantar, nada pesado, mais balanceado, mais leve possível para isso não prejudicar na digestão. Diminuir as telas, Sim. né? A gente não fazer uso excessivo de telas. Já começar e também começar a desacelerar nossa mente com uma respiração mais tranquila, não trazendo tanta informação e tantos pensamentos para nossa mente. Pro nosso corpo. Né? Isso já vai começando a desacelerar a nossa mente. O corpo já vai entendendo que é a hora de relaxar e esse processo, principalmente quem tem insônia, é fundamental, porque não adianta você querer ir para a sua cama sem começar a fazer um preparo, porque quando você chegar na sua cama, seu corpo não vai desacelerar. Exatamente. Né? Então, assim, tenho insônia? Eu preciso criar uma rotina diferente. Eu preciso ter hábitos diferentes para que, na hora que eu for deitar na minha cama, ele já está preparado para realmente dormir. Mas existem coisas que a gente pode estar potencializando também, né? Então, a gente estava falando do óleo de lavanda. O óleo de lavanda, vários estudos já vêm comprovando a sua eficiência, a sua eficácia
no relaxamento, para esses quadros de insônia, para pessoas que têm ansiedade. Então você pode colocar aí um olhinho de lavanda no seu difusor, ou se você não tem difusor, você pode pegar o algodãozinho, colocar umas 3, 4 gotinhas de um algodão e colocar embaixo do travesseiro. Legal. Então a gente vai criando um ambiente. Outra técnica que a gente pode estar usando é fazer uso de escaldapés. A gente pode fazer o seguinte, a gente coloca sal grosso, coloca numa bacia água quente, sal grosso e pode colocar 5 gotinhas de lavanda e 5 gotinhas de camomila. E deixa o pé fazendo sua imersão com essa aguinha. Isso também ajuda já a ativar o processo de relaxamento. E junto com isso, quando você tiver com o seu escaldapé, você já começa a iniciar uma meditação, sabe? Eu acho que meditar é muito importante, porque meditar desacelera, apazigua a nossa mente. Então, ter a prática meditativa, uma prática simples, uma prática respiratória, já ajuda muito a desacelerar. Então, posso fazer junto com o meu escaldapé, ou se eu não tenho tempo de fazer um escaldapés, eu sento numa cadeira e presto atenção na respiração, na entrada, na saída do ar. Posso fazer isso na posição sentada, como também na posição deitada, já para induzir já um relaxamento. Sim. Né? Então, meditar é muito importante para te induzir o sono. E existe uma outra coisa também que é muito interessante, que é a programação mental. As pessoas que têm insônia já têm uma programação mental muito prejudicada. Por quê? Quando ela já está no horário dela ir dormir, ela já programa a mente dela, mais uma noite que eu não vou dormir. Então, ela já no inconsciente dela já está entendendo que ela não vai dormir. E ela já joga todos os dias a mensagem que, eu não vou dormir. Já sei que eu não vou dormir. Isso é programação mental. Então, a gente tem que estabelecer uma nova programação mental. Legal. Então, todas as noites é mentalizar que hoje eu vou ter um sono tranquilo, um sono reparador e vou acordar bem disposta. Crie frases, não precisa ser exatamente essas, mas crie frases na sua mente em que você acredite, primeiro, que você acredite e que você faça as afirmações sempre, afirmações positivas. Não podemos dar afirmações negativas para o nosso organismo, porque o pensamento e as palavras têm poder. Se você utiliza de pensamentos e palavras negativas, isso pensando na questão do nosso sono, essa noite eu não vou dormir, o que você está falando para o cérebro? Você não dorme, não durma. Você já está programando. Então, vamos fazer uma nova reprogramação. Vamos utilizar de palavras positivas e que induza você a um sono tranquilo e reparador. Isso também vai fazendo uma modificação na sua programação mental e você vai modificando sua maneira de pensar, né? E isso vai induzindo você a uma qualidade do sono maior. Isso ajuda, assim, não só à noite, mas no dia seguinte, né? Se você vai dormir pensando coisas boas, você geralmente vai acordar melhor, né? Porque o seu cérebro, ele processa tudo que aconteceu durante o dia, né? Então, ele vai processar aquela informação. Faz afirmação boa. Quero imaginar que eu estou fazendo uma viagem, alguma coisa gostosa. Então, imagina o que você quer sonhar, inclusive. Eu gostaria de sonhar tal coisa. E isso vai tirando da gente o peso de, eu não vou conseguir dormir, eu tô com um problema no trabalho, Então, você vai trocando as informações para que você consiga ter uma noite de sono boa. E se você já sabe, já assistiu todos os nossos vídeos, já sabe que a sua insônia é por causa de ansiedade, tem vídeo de ansiedade também, Sim, certo? com certeza, Você que é muito embora assistir e entender esse processo de ansiedade, Exatamente. né? Se você não dorme bem e tem dores de cabeça com frequência, também temos vídeo de dores de cabeça. Então, assim, nosso objetivo aqui é tentar abraçar tudo o que acontece no nosso dia para que a gente possa funcionar melhor. A gente quer viver na nossa capacidade máxima, produtiva, né, com amigos, com família. Então, é importante a gente poder, quando a gente está lá, durante o nosso soninho, né, que é o sono da beleza, né? Sim. Existe também essa relação com a pele, a gente pode falar um dia, esse sono da beleza, ele é importante para a gente ter qualidade de vida no dia seguinte. Então vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente, vamos cuidar da nossa rotina, que é
Só assim a gente consegue melhorar a qualidade do nosso sono e melhorar a qualidade da nossa vida. Exatamente, Não é? gostei. Gostei de todas as dicas. Muito bom. Então tá bom, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Se você conhece alguém com insônia, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha, escreve aqui os seus comentários, o que você achou. E Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, esqueço de falar, olha. E se você tem uma sugestão de tema, também passa pra gente que a gente aborda isso numa próxima ocasião, tá bom? Obrigada, Tchau, gente. Tchau, obrigada. tchau. Até.